Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Uma produção Jabuticaba Conteúdo e a gente tá, olha só, pela primeira vez estamos as 4 gravando no mesmo lugar. Olá, meninas. Olá, Tereza. Bom, o podcast Mulheres de 50 está fazendo a sua 100ª transmissão, 100 episódios. Nem acredito que a gente começou e a gente já chegou até aqui. Vocês acreditam nisso? Verdade, não. Passou rápido. Passou rápido demais, né? E neste episódio 100, a gente decidiu inovar, gravar aqui em Toledo, no Paraná, cidade da Lúcia. Toledo! Nos encontramos aqui para essa gravação especial que comemora o nosso 100º episódio. E eu estou aqui, vocês já sabem, né? Vocês já conhecem, mas quem sabe vocês não conhecem a carinha da Lúcia. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi, Sandra. Oi, meninas, tudo bem? Muito legal estar aqui em Toledo, no Paraná, para gravar o 100º episódio do podcast Mulheres de 50. E neste episódio a gente decidiu interromper aí, pedir desculpas para vocês, interromper a nossa 10ª temporada que a gente estava tratando sobre casa e bem-estar, para fazer um episódio realmente especial, não só porque a gente está junto, mas para a gente tratar de outros assuntos que têm a ver com o nosso 100º episódio. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre coisas, sobre pessoas e sobre fatos que também comemoram o 100, né? Tem o número 100 na sua história. E nessa coisa de resgate que nós vamos fazer aqui, eu queria começar com a Sandra, para falar, Sandra, que episódio você trouxe para a gente para falar de 100, que tem o número 100 junto? Como nós estamos na Semana da Pátria, eu pensei no rádio, porque faz 100 anos que teve a primeira transmissão de rádio no Brasil. Aconteceu exatamente no dia 7 de setembro de 1922. Então, eu trouxe esse fato histórico porque eu acho que o rádio mudou a nossa vida. O rádio mudou a vida da sociedade, mudou o jeito como a gente se comunica, né? E a gente só está aqui num podcast hoje porque existiu o rádio, né? Verdade. Sim, o nosso podcast É um rádio. A gente está fazendo com imagem hoje que o pessoal chama de videocast. Você sabe o que é videocast? Não. Então, tem essa Mel, nós somos mulheres de 50 modernas, a gente sabe, tem que saber. Pois é, É um podcast com vídeo, com imagem. Exatamente. Então, só que a gente prefere fazer com áudio, mas isso que a gente está fazendo aqui hoje é um videocast que é um vídeo, com áudio, com vídeo, com imagem, não sei o quê. Então, uma evolução do rádio. A Sandra trouxe aqui, não sei que lembrança vocês têm de rádio. Nossa, eu tenho uma lembrança maravilhosa de rádio, porque quando eu e a Lúcia passamos no vestibular, nossos pais ouviram nossos nomes pela Rádio Globo, lá no interior do Mato Grosso do Sul, lá em Eldorado. Eles ficaram sabendo que a gente havia passado no vestibular. Não era em Itacuru? Eu não lembro. Assim, Eu acho que era lá em Itacuru. Era lá em Itacuru. Não sei, a gente morava em Mato Grosso do Eldorado. Sul, né? Isso. E eles, porque havia telefone já, mas era mais difícil a comunicação. E eles ficaram escutando o rádio com os nomes e ouviram o nome da gente em primeira mão. Gente, que a eu não gente sabia, eu não Verdade. lembrava disso. É verdade. Vocês duas passaram no mesmo No ano. mesmo sim. ano, Na sim. UFPR, certo? Isso. Muito legal. Eu queria contar que o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio como jornalista, eu trabalhei em rádio também. Eu fiz estágio na Rádio Transamérica de Curitiba, quando eu estava na faculdade. Foi por um período muito curto, mas eu me apaixonei por rádio, então gosto muito desse veículo. Eu tenho a lembrança, assim, que mais eu gosto do rádio é quando a gente era pequeno e eu lembro que a minha mãe colocava para ouvir no rádio o Padre Zezinho, a Ave Maria. Então, ela colocava todos os dias para escutar o Padre Zezinho, para ouvir a Ave Maria. Mas você lembra que ela ouvia novela no rádio também? Sim, lembro. Mas é que o Padre Zezinho me fixou mais, é o que mais lembro. As meninas não vão lembrar, mas a mãe Era ouvia... noveleira.
Depois ela passou a assistir o Corinthians na televisão, mas quando a gente era pequena, ela ouvia os jogos do Corinthians na Rádio Atalaia, aqui do Paraná, né? É verdade. E vocês lembram que a gente morou a vida inteira em cidade pequena? A vida inteira não, mas a nossa infância em cidade pequena. E lá em Eldorado, quando inaugurou a rádio, as pessoas mandavam cartinhas pedindo música, mandando notícias para os parentes. Eu não sei se vocês lembram desses episódios que as pessoas, eles liam no ar as cartas das pessoas para mandar notícias para os parentes, às vezes para um sítio mais afastado, porque as pessoas não tinham um telefone, não tinham um e-mail, então as pessoas mandavam carta e diziam, olha, avisa lá o fulano que está tudo bem, nós estamos bem. E é muito legal ter mais de 50 anos para ter vivido essa transformação, né? Como a sociedade, nossa sociedade transformou, né? E a gente achou com essa modernidade que o rádio fosse acabar, né? E a gente vê que o rádio está cada vez mais forte, né? E não sei se vocês sabem, mas o rádio está muito forte entre o pessoal da nova geração. É claro que eles têm outras modalidades que a gente não conhecia, né? Que não existia na nossa época, principalmente as rádios por internet, mas eles têm rádio na internet que bomba. Muito, muito, muito legal. Então, agora eu vou colocar um desafio para vocês. Vamos passar a fazer o podcast de um videocast? Não sei. Aí já... Eu acho assim que, igual alguém falou, acho que mulher, depois dos 50 a gente não gosta de muita imagem. Pois é. Não é toda hora que estamos prontas para aparecer. A preparação para chegar aqui hoje, com maquiagem, feito pela Jade, que está aqui nos acompanhando, né? A Jade, filha da Lúcia. Obrigada, viu, Jade? Bom, Mel, você trouxe algum episódio que você considera interessante para a gente discutir aqui no nosso 100º episódio? A Semana de Arte Moderna de 22, que está fazendo 100 anos também, que foi assim revolucionária, né, na época em que os artistas brasileiros eles romperam com aquela coisa mais engessada e começaram a expor mais arte brasileira mesmo. Uma semana muito assim, moderna, né? Foi para se romper alguns tabus, né? Porque algumas artes eram meio esquisitinhas, né? Mas, tipo assim, eles fizeram uma arte mais brasileira, né? Romperam com aquela coisa mais fixa da arte, de copiar a arte de outros países. Da Europa, principalmente, né? Você pega a obra de Tarsila do Amaral, ela é muito diferente do que se fazia na época, né? Abapuru. É muito legal. Irapuru é o passarinho. Abapuru. Mas tudo na Tarsila é muito legal. E isso veio da Semana de Arte Moderna, né? Estavam lá a Anitta Malfatti, a Tarsila, o Menotti Del Picchia, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, que escreveu o quê na Semana de Arte Moderna? Paulicéia desvairada, minha memória ruim. E foi, de fato, uma semana que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né? Agora, você contou um episódio recente ali que os cariocas não aceitam a existência? O que houve? Então, nesse 100º aniversário da Semana de Arte Moderna, os artistas cariocas, alguns intelectuais cariocas, contestaram a importância da Semana de Arte Moderna, porque eles consideram que foi uma coisa de São Paulo, de um grupo muito específico, então, caracterizando como se tivesse sido um movimento não nacional, mas um movimento só da arte de São Paulo. Mas se a gente estuda no Brasil todo, qual que é a importância, né? Tem que ser... Foi em São Paulo, mas divulgou-se para o Brasil inteiro. Teve impacto na arte no Brasil inteiro. Monteiro Lobato disse que foi contra, né? É mesmo? Monteiro Lobato foi contra. A Semana de Arte Moderna foi um que foi contra. Não sabia disso. E agora, o Monteiro Lobato, não foi o Monteiro Lobato que escreveu também, tem uma obra do Monteiro Lobato que está fazendo 100 anos? Sim, em 1922 ele escreveu As Fábulas. As Fábulas do Monteiro Lobato, né? Que é uma série de livros, né? de fábulas que ele escreveu em 1922 e que estão aí até hoje, né? Mas foi contra a Semana de Arte Moderna. Você vê, nada é unanimidade, né? Não. Nada, né? A gente já viveu o suficiente para saber que vai ter sempre alguém que é do contra, não é? Não tem jeito, não pode agradar a todos. Gente, mas isso faz parte da natureza humana. Seria muito chato se todo mundo concordasse com as mesmas coisas. Você tem que ter diversidade. Cada um gosta de uma coisa e cada um...
gosta do que quiser. Mas só tirando Tarsila, que eu gosto muito, que eu já vi até em museu fora do Brasil, o Abapuru foi vendido, é um dos quadros mais valiosos do Brasil, né? Vendido para um museu na Argentina. Assim, a arte de 1922, assim, não é a que eu gosto mais. Ah, mas teve o Heitor Villa-Lobos, Villa Tereza. Ah, que é teve o Heitor Villa-Lobos, é Heitor verdade. Villa-Lobos é assim, mas É verdade. Eu estava falando só de pintura. É verdade. que quando eu falo em Semana de Arte Moderna, a gente pensa mais em pintura, não pensa em música, né? Heitor Villa-Lobos é um... Mas eu acho legal, não aquilo que eles produziram em si. Claro que existem obras da Tarsila que são maravilhosas, de outros artistas também. Mas eu acho que o mais importante da Semana de 22 é que ela rompeu com uma tradição, ela rompeu com uma situação que estava posta e que se fazia tudo daquele jeito. Então, Mudar a partir bom. você não precisa mudar necessariamente, se você não quiser, mas a mudança mostra outros lados que pode um gostar de mudar, o outro não gostar de mudar, mas não ficou a mesma coisa. Houve um rompimento de um momento artístico nacional, vamos dizer assim. E de criação de uma identidade brasileira brasileira para a arte, né? Que é legal, bacana. Que não existia até então. Né? Que não existia, verdade. Lúcia, Oi, Tereza. o que você trouxe para nós aqui para falar dos 100 anos? Tá, eu vou falar de uma coisa que está muito em alta, que se chama vitamina D. Por né? quê? Faz 100 anos que ela foi descoberta. É mesmo? É mesmo. Então, a vitamina D está muito em alta, né? Muito em moda de dosar a vitamina D. Né? E se descobriu muitas coisas a respeito da vitamina D. Então, não só para a síntese dos ossos, né? Que ajuda a sintetizar o cálcio nos ossos, a vitamina D também se descobriu em questão realmente melhorar a imunidade. A pessoa que tem deficiência de vitamina D tem uma deficiência de imunidade. Eu também, né? Tem que estar sempre rompendo. Tá? Porque hoje em dia a gente não toma mais sol, né? E ela precisa do sol para ser sintetizada. Então, a verdade, a vitamina D, a gente fala vitamina D, mas ela não é vitamina, ela é um hormônio. É mesmo? É mesmo, tá? Mas não muda em nada a função dela. Então, a vitamina D, uma das curiosidades assim, que a gente tem visto, então, as pessoas que têm deficiência de vitamina D, elas têm mais infecção, elas têm mais chances de ter câncer em várias partes do corpo. O que mais está sendo estudado é o câncer de mama, com associação de deficiência de vitamina D. Então, olha, isso eu não sabia. Vou repor já minha vitamina D. Então, quem não toma solzinho tem que fazer uma avaliação, porque a vitamina D é essencial no nosso corpo. Antes não se falava nela porque a gente tinha níveis ótimos de vitamina D. Vai uma semana para a praia, uma semana tomando sol, que você vai ver que ela vai ficar ótima. Né? Então, mas a gente, com o nosso ritmo de vida, com pouco sol, então, com a deficiência dela, a gente tem tido agravamentos de vários tipos de doenças. Até se fala em epidemia de vitamina D, né? Hipovitaminose D, né? Mas se fala também em excessos, né? Então, acho assim que você tem que acompanhar, ir no médico, ver, porque tem gente que toma vitamina D sempre. Sem dosar, sempre, né? sem dosar, só vai tomando. A reposição não é eterna, né? Você não repõe um tempo e depois você, você conseguir, acompanha, né? Acompanha e depois você pode mudar seus hábitos de vida, mais atividade ao ar livre, tomar um solzinho, né? Melhor horário para vitamina D, horário do sol de pico, uns 15 minutos, com os braços e as Que pernas horas é sol de pico? A meio-dia, 1 hora. Mas por que falam que a gente tem que tomar sol até as 10 horas? Não, só para 10 horas para a pele. Isso é o dermatologista. Ah, tá. É o dermatologista brigando com o resto, né? Porque o dermatologista fala assim, você não pode tomar sol depois das 10 porque dá câncer de pele. Mas aí não tem vitamina D. Aí não tem vitamina D, você tem outras doenças, tem, né, uma deficiência da vitamina D, até na época da pandemia do Covid, né? A gente acabava repondo muita vitamina D porque a gente sabia que ela ajudava a melhorar a imunidade. Então, os estudos comparam mulheres assim que têm câncer de mama e desses grupos de mulheres, as que têm deficiência de vitamina, as que têm câncer de mama, a maior parte tem deficiência de vitamina D. A minha, vocês sabem, eu tive Covid e uma das consequências que eu fiquei, como é que chama isso? Uma das Sequelas. Uma das sequelas da minha Covid foi um zumbido no ouvido. E a otorrino com quem eu estava tratando, com a qual eu estava tratando, me receitou vitamina D e falou que a vitamina D tinha que ser minha melhor amiga para o resto da vida.
Não podia faltar. Não resolveu, continua com o zumbido, mas a vitamina D tá bom. Mas está bem, a vitamina D está ajudando a melhorar a sua imunidade. Eu reponho um período, aí, principalmente no período do inverno, quando chega o verão, eu tento tomar um pouco mais de sol, eu paro, diminuo a dosagem. Agora, né? é verdade que alguns médicos dizem que não adianta só você tomar a vitamina D. Você tem que fazer a reposição Associar. da vitamina D. Você tem que tomar a vitamina D e tomar sol. Associar é a melhor coisa, né? Se você puder tomar um pouquinho de sol. E é outra coisa, a gente, com a idade, a gente perde, a gente tem dificuldade de sintetizar a vitamina D. Tem pessoas que, não, mesmo jovens, têm dificuldade, mas a gente, com a idade, a gente vai perdendo a capacidade de sintetizar a vitamina D. Então, a gente tem que ficar bem de olho nela. Então, por isso tem que tomar repor sozinho, isso. Consultar, fazer o exame, ver se você precisa repor, se você trabalha, que nem a Mel, eu não ao tenho ar deficiência. livre, no campo, não vai ter excesso. Lá em né? Eu casa não a gente tenho marca deficiência. horário para tomar Você sol. põe, no cronômetro, como é que é, no relógio? A gente Despertador? faz assim, a gente Despertador. almoça e vai tomar sol, se tiver sol, né? Porque em Curitiba, uma vez por mês, mais ou menos, ou talvez Aparece o sol. aparece o sol. Aparece o sol. Então, no inverno, né? Então a gente marca horário, a gente termina de almoçar, pegamos a nossa cadeirinha de praia, não temos praia em Curitiba, mas a gente pega a cadeirinha, senta lá no sol e ficamos tomando sol. Eu aguento ficar uns 10 minutos. Passou disso, eu já fico enlouquecida, não aguento. Mas eu tento pelo menos 10 minutinhos por dia, a gente tenta Nossa, tomar. Sandra, tem que mandar fotinho desse momento vitamina D pra gente. É, Quanto mas que é a eu tua não vitamina gosto. D, Mel? Hã? Quanto que é a tua vitamina? Não sei, só sei que não deu deficiência. Eu não lembro esses números, né? Só sei que a médica falou, nossa, você é a única paciente que eu tenho que não tem deficiência de vitamina D. Mas eu sempre tomo sol, né? Eu saio bastante no sol, vou para as propriedades. A gente, mesmo que passe o filtro solar, sempre algum momento... parte fica, né? Só que assim, né? Eu não me exponho ao sol igual a gente fazia nos anos 80, Sim. né? Que eu acho que é o que trouxe essa coisa do câncer de pele, o excesso, Do né? excesso. Tudo que é É excesso pouquinho demais. tempo que eu fico um pouquinho no sol, vou para uma sombra, tento não ficar o tempo no sol. Mas o sol do Mato Grosso do Sul, gente, ele é potente, né? Isso é. E você tem sol a maior parte do ano, né? O sol a maior parte do ano. Isso é uma vantagem. Então, sempre eu estou indo para as fazendas, né? Então a gente sempre toma um pouquinho, 10, 15 minutos eu tomo de sol. Muito bem, então viva a vitamina D que está fazendo 100 anos. A descoberta, né? Ela já existia. A descoberta, a descoberta. Me pegou. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria comentar com vocês o meu fato que está completando 100 anos, é a fundação da BBC de Londres, que é a British Broadcasting Corporation, que está completando 100 anos, que é uma empresa, eu sou jornalista, vocês sabem, eu admiro muito o trabalho que a BBC faz. É uma empresa independente, não sei se vocês sabem, ela tem subsídios do governo, mas quem paga a BBC são as pessoas que compram televisores. Então, você compra um televisor, vai uma taxa. Quem tem televisão em casa paga uma taxa para subsidiar a BBC. E faz não só o jornalismo, lá, aquela coisa do dia a dia, mas vocês, quem assiste, por exemplo, o programa Fantástico aqui em São Paulo, no Brasil, tem muitos documentários de vida selvagem, de natureza. Ah, que eu são adoro. fantásticos. São Eu adoro. maravilhosos, né? Teve um recente aí que é Viagem aos Sete Mundos, né? Com histórias sobre diversidades, ameaças à natureza, né? Então tem umas produções incríveis, realmente sensacionais. E não sei se vocês sabem, eu já visitei a BBC em Londres. mas você é chique, Eu já estive lá no começo dos anos 2000. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha dois profissionais da BBC que também estudaram comigo. Um deles, infelizmente, faleceu, Mike Baker, mas foi com ele que eu e o meu marido, a gente visitou a BBC lá por volta de 2002, 2003. Uma experiência realmente importante, principalmente porque lá, faz mais de 20 anos, e a BBC já fazia essa coisa integrada do jornalismo, porque aqui no Brasil a gente fazia um jornalismo que era quem fazia texto, quem fazia vídeo, a gente não se misturava. E a BBC já, há 20 anos atrás, o nosso amigo Mike Baker, por exemplo, ele era um especialista em educação, ele já fazia rádio, ele já escrevia para o site, ele já fazia televisão, ele já era completamente multimídia, que foi realmente um aprendizado para a gente. Muito legal, legal. Tereza. Muito legal. bom, né? Muito bom. E desses documentários da BBC, assim, o que mais, assim, quando fala documentário da BBC, já me lembro do Urso Polar lá
desgelando assim e ficando assim, nossa, já me pavora. Só de imaginar o urso polar branquinho lá e o gelo derretendo, Você coitado. imaginou quanto tempo fica alguém parado para conseguir gravar uma cena de um bicho, sei lá, acasalando? Não, Nascer hoje os está mais filhotes. fácil, né, Tereza? Hoje está mais fácil, porque hoje, é claro que tem muitos projetos desses que as pessoas ficam lá meses e meses, mas hoje também eles já têm a possibilidade, eles instalam câmeras, essas minúsculas, E deixam lá. lá. E depois alguém vai lá e recolhe e aí eles fazem a triagem das imagens. Né? Antigamente não, né? Antigamente não tinha. O cinegrafista ficava lá, né? Ficava lá. Congelando. Não, ainda tem, né? Tem pessoas que são especializadas nisso e que ganham a vida nisso, mas não, acho que não é mais tão trabalhoso quanto antigamente. Né? É verdade. Queria falar mais duas coisinhas, não, 4 coisinhas que aconteceram em 1922, que também estão completando 100 anos. Muito rapidamente, vou pedir para a Lúcia comentar. Na década de 20, nenhuma mulher ganhou o Nobel. Em nenhuma área. Em nenhuma categoria na década inteira. Mas eu acho que isso daí só reflete que a mulher nessa época, a mulher não saía para trabalhar, a mulher ficava em casa, né? Ficava cuidando do marido, ficava cuidando dos 20 filhos que elas tinham, né? Como é que elas iam ganhar prêmio Nobel? Não tem como, Tereza. Você lembra qual foi a primeira mulher que ganhou o Nobel? Ah, não sei, Tereza, quem que Marie foi? Curie? Marie Curie. Marie Curie. Ganha- Falei errado, mas era ela. E ganhou 2 em Dois. em duas categorias diferentes. Primeiro ela ganhou, eu acho que primeiro ela ganhou em química, junto com o marido, e depois ela ganhou em física, ou foi o inverso. Em 1902, 1904, por aí. Tem um filme sobre ela maravilhoso, muito bom. Nunca vi. Outra coisa que aconteceu em 1922, que está fazendo 100 anos, foi a criação da União Soviética, que foi depois extinta pelo Mikhail Gorbachev, que veio a falecer agora faz poucos dias, Faz né? poucos dias. Foi uma grande perda, eu acho que para a humanidade a perda do Mikhail, porque... Pode falar, Sandra. E além, a gente perdeu, né, várias pessoas, perdemos, né, o Mikhail faz acho que umas 2 semanas, ontem perdemos a Rainha Elizabeth, né? Quase 100 anos. Quase 100 anos. E eu 96. imaginei que ela fosse chegar com 100 anos. Gente, eu não Que dó, né? eu imaginei que a gente ia ter o centenário da Rainha Elizabeth, porque, né, ela parecia tão forte, né? Mas, assim, ninguém fica para contar a história mesmo, não adianta, né? Cumpriu a missão, né? Foi, mulher forte, né? Vocês assistiram The Crown? Não assisti. Não? Eu assisti a parte dela, o início a primeira temporada eu assisti, depois eu não vi mais. Eu vi uns pedaços da parte que ela conheceu o príncipe Philip, na parte ali que ela era jovem. no comecinho. Bem no comecinho, quando ela conheceu ele, porque assim, de certa forma, a única vez que ela rompeu um pouco com as tradições foi quando ela casou com ele, né? Sim, porque ela que escolheu. a família dela era contra ela casar com ele, porque ele era mulherengo e não tinha... Não, e ele não era inglês, né? Em inglês, ela é escocês, né? Não, ele é grego. Grego, mas ele... Grego, dinamarquês, uma coisa assim. Mas ele nasceu na Inglaterra, não nasceu. Não era grego, não. Eu- Ele é grego de uma família nobre da Dinamarca. Ah, tá. Ele tem um sangue mas não misturado, só por assim. isso, mas também ele era um playboy, né? Mas ela se apaixonou por ele. Então, foi uma das poucas coisas que fez com que quebrasse uma regra, né? Foi por causa dele, né? Eu recomendo, quem gosta da Rainha Elizabeth, quem sofreu de alguma forma com a perda dela, eu recomendo a série The Crown, porque é muito boa e eu tinha reservas, assim, não curtia muito a rainha, não, achava que era uma coisa meio démodé, ultrapassada, mas fiquei muito fã dela assistindo a série, muito fã mesmo. Eu acho que ela conseguiu um feito que foi o seguinte, ela trouxe a realeza para o século XXI, para o século XX, depois para o XXI. Ela conseguiu... ela conseguiu Popularizar a família real, né? No mundo todo, né? todo. Porque o que tem de meme dela, né, gente? Agora ela morreu, já tem meme, né? Ela morreu e não viu o Palmeiras ser campeão mundial, entendeu? mundial. Não vai ver, né? Não vai ver, Não vai então, ver, quer né? dizer, É uma tristeza é uma para ela, né? tristeza, né? Em Então, quer dizer, como tem meme sobre 2022, ela, né? É uma graça. ninguém vai ver em 2022, né? Porque foi eliminado dessa Em Libertadores. 2022 acabou o Palmeiras, né? Fazer o quê, Meninas, coitado? vamos fazer um giro aqui
E já que nós estamos no 100º episódio, eu quero saber de vocês e vou começar pela Sandra de novo. Ai, meu Sandra, Deus. qual é o seu episódio preferido nesses 99 episódios que a gente já fez? O meu é o da Célia Leão. Eu não me lembro o número, mas a Célia é uma pessoa extremamente querida. É uma querida. Ela tem uma noção de etiqueta que muita gente não tem. Que etiqueta não é o que você tem. Etiqueta é o que você é e como você trata as pessoas e como você reage a determinadas situações. Não adianta você estar com uma roupa maravilhosa de marca e você destratar uma outra pessoa. Então, essa noção de etiqueta dela e o programa... De elegância, de elegância. E o programa dela foi muito divertido. Ela mas é muito divertida. Foi muito gostoso, né, gravar. Eu também adorei. Olha, para quem não ouviu o episódio da Célia, que a Sandra está mencionando, o episódio dela foi o episódio 10. Ela encerrou a nossa 9ª temporada e o título do episódio é Você é uma pessoa elegante? Muito Você legal. é, Mel, uma pessoa elegante? Eu acho que eu sou uma pessoa elegante. Às vezes. Não full pisa time. no meu calo, né? Não full time. Eu acho que eu sou 99% elegante, 1% sogro mesmo. Temos nossos momentos. Desde Né? esses momentos. Eu acho assim, né? Eu não me lembro quem, uma vez eu ouvi dizer, uma pessoa que era especialista em etiqueta, em elegância, e a pessoa falou o seguinte, que se alguém for na tua casa e ela sentar na mesa e você colocar um suplá e ela comer no suplá, você coma junto. Você não vai dizer para a pessoa Não que vai está corrigir, errado, né? não vai corrigir, sabe? Isso para mim é a elegância que a Célia falou. Né? E eu ouvi uma pessoa falando isso e eu achei... É verdade, você uma pessoa, se ela quiser tomar a bebida no copo errado, não vai dizer Água que... no copo de vinho, não tem problema. Lembrei do Tem episódio que o problema, rapaz bebeu na jarra na sua casa. Como é que é isso? Uma vez a gente foi para a casa da Sandra e eu estava muito cansada e eu contratei um rapaz para dirigir, para me levar para Curitiba, porque eu estava exausta. E aí, chegando lá, a Sandra nos convidou para jantar, acho que a gente chegou à tardezinha, e aí ele pediu água para a Sandra, daí ela trouxe uma jarrinha muito delicadinha, que na Sandra tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Tudo é lindo. Aí ele bebeu a água na jarra. Eu não vi isso, Mel, eu não me lembro disso. Tá ótimo, matei a sede, né? verdade. Ele falou assim, nossa, que copo diferente, grande. Bom, Ele estava né? com muita sede, né? Tomou Vou toda a água, beber. tá certo. Tá certo ele. Ai, beijão pro meu amigo Deca, onde quer que ele esteja. Muito bem. Então, o episódio preferido da Sandra, dentre tantos Não, tem episódios outros muito bons, né? preferidos, mas eu tinha que escolher um, eu escolhi o da Célia. Muito bem. Episódio 10 da temporada 9. Mel, qual que é o seu preferido? Meu da Rosalie da NASA. Ah, Eu não sei Rosalie. o número. Rosalie Lopes. É. Nossa, um exemplo de mulher, hein, Mel? Eu acho que ela demonstra onde a mulher pode chegar com dedicação, com estudo, né, sem precisar como fala assim? Ai, fugiu a palavra. Ah, meu Deus, Fugiu para todo mundo aqui a palavra. Fugiu. Subterfúgios que Para chegam. atingir o sucesso. Com estudo, com dedicação. Ela chegou à NASA. Então, uma ela é um mulher exemplo. inteligente, uma mulher simples, ela demonstrou que ela não liga para questões de discriminação, ela nem toma conhecimento de isso discriminação. Isso foi muito legal nela, assim, ela não entendeu a pergunta, vocês lembram? Ela não, porque assim, ela nunca foi discriminada, ela nunca percebeu isso, porque ela sempre foi tão inteligente e sempre batalhou tanto que ela não entendeu a pergunta. Isso, que eu acho que para a mulher, muitas vezes, não há necessidade de estar gritando, né? Eu quero os meus direitos. Eu acho que se você estudar... Você não precisa em praça pública tirar a roupa, né? Mostrar os peitos. Não ia falar isso. Eu falei logo, né? Ela demonstrou ali que com estudo, com perseverança, com saber o que quer, com Seriedade. buscar, com seriedade, ela chegou à NASA. É uma mulher brasileira. Né? Sim, então, ela me deu muito orgulho. Eu que sou mãe de meninas, eu sempre incentivo minhas meninas a estudar e fazer o que quiserem. Se elas falam, mãe, o que você... Não, seja o que você quiser, faça o que você achar melhor e que vai te fazer feliz. Porque também a busca implacável, às vezes, do sucesso também não é saudável, né? Então, Seja feliz. Seja feliz, faça o que você gosta, estude, batalhe, seja uma pessoa correta e você vai chegar lá.
E que a vida é curta demais, né? Para você estar se preocupando com o que os outros pensam ou... Rainha Elizabeth, que sabe- o diga. Sabe, É. sabe o que que eu lembro dela? Que ela falou, ela escreveu o livro sobre vulcão para Verdade, turista. é verdade. Vulcões para turistas, né? Aí que foi que ela, né, começou esse estudo dos vulcões, e que foi para estudar, e depois chamaram ela para fazer o estudo da NASA para os vulcões da NASA, né, em Marte, né? Ela é uma especialista em vulcões Isso. na Lua, né? E É na Lua? Na Acho que é Lua. na Lua. E ela escreveu um livro sobre você fazer turismo em vulcões aqui na Terra mesmo, Na né? Terra mesmo, na Terra mesmo. Simples, né? Mas eu acho mortais. muito perigoso. Eu disse para ela que eu tenho muito medo de vulcão, porque se eu vejo um vulcão, eu já de longe já fico só de olho nele para ver se ele sai É, que sai fumacinha. Não fumaça. teve uma pessoa que caiu num vulcão em erupção porque foi fazer uma selfie o ano Ah, passado, mas retrasado? o povo vai fazer selfie em qualquer lugar. Vão fazer selfie no prédio, cai lá de cima, vão no vulcão, cai lá de cima, selfie. Pode exagerar, gente. Ó, para quem quiser ouvir o episódio da Rosali Lopes, que é carioca, é astrônoma, geóloga planetária e vulcanóloga. Chique. E ela está desde 1991 na NASA. Lembre-se que ela estudou primeiro na Europa, depois ela foi estudar nos Estados Unidos. É o episódio 7 da temporada 5, nossa entrevistada. E sabe que outro dia eu tenho uma amiga que está com uma filha adolescente que ganhou prêmio em matemática, e aí eu mandei para essa minha amiga, falei assim, olha, ouve o episódio da Rosali, porque eu acho que é tão interessante, a sua filha pode sonhar muito alto, porque assim, tá caminhando, tem 12, 13 anos e já tá voando, assim, falei assim, ouve o episódio da Rosali, porque eu acho que vale a pena para você incentivar a sua filha a sonhar muito alto, muito bom. Boa Muito lembrança, bom, Mel, boa lembrança. Bem legal. E Lúcia, qual que é o seu episódio preferido? O meu episódio preferido, são muitos, né? Todos, né? Mais os 99, mas assim, eu gostaria de lembrar o episódio com a doutora Eduarda sobre rejuvenescimento íntimo. Né? Que ele foi muito divertido. Foi muito divertido, é um episódio Você que muito trouxe a doutora Maria instrutivo. Eduarda. E ela é uma médica aqui de Toledo, né? Uma ginecologista aqui de Toledo. Né? E mostrar que a mulher tem outras opções, tem muitas opções de tratamento, porque o rejuvenescimento íntimo não serve só, falar rejuvenescimento íntimo, serve só para ficar bonito. Não. Tem o fator funcional, a melhora da bexiga, a melhora na relação sexual. Então, acho que um dos episódios acho que é o mais inovador que a gente tem é sobre rejuvenescimento íntimo. E quero contar aqui ao vivo que eu também fiz e ficou muito bom, né? Não Contando agora? Tô contando Você agora. fez com ela? Fiz com ela. A experiência foi boa, vale a pena fazer. Vale a pena fazer. Procura a doutora Eduarda. Mas você está aqui, ó, a gente não está, fica mais difícil. Mas, olha, você sabe que outro dia eu estava numa reunião de trabalho lá na minha empresa e tem uma mulher que trabalha lá, uma jornalista que trabalha lá, que eu acho que está com 62. E ela citou o episódio da Maria Eduarda, citando, né, do tal do rejuvenescimento íntimo. Nossa, mas ela falou coisas assim que na hora eu falei, gente, eu não tinha a mínima ideia que existia. Não sabia que existia, Não é sabia que verdade. existia. Mas eu acho que é Novidades. o episódio mais inovador. Eu acho que é esse. Não, e foi assim, foi bem ousado da nossa parte, porque assim, era um assunto difícil de tratar e no final das contas ficou muito engraçado, né? Ficou muito divertido, ficou. porque ela é uma querida. Ela Um é beijo ótima. para Eduarda. Beijo, Maria Eduarda. Ó, o episódio que a Lúcia está se referindo é o episódio 9 da temporada 8. O título é, já ouviu falar de rejuvenescimento íntimo? Até esses dias, acho que alguém comentou, né, que a Gretchen fez muito procedimento estético. Foi você, né, Fui Sandra? E fez muito procedimento estético e falaram como que falaram para ela, Sandra? Que ela tinha que fazer. Que só faltava ela fazer- fazer lá, né? fazer a E ela- pepeca. aí ela falou que não, que ela já tinha feito. Bom, aonde que a Gretchen não fez? Não sei. Não sei mesmo. Não sabemos. Não sabemos. O meu, eu queria. Tenho muitos episódios preferidos, mas eu queria destacar aqui o da Joana, que era a Joana Dark Alvarez, que o título Viagem. é Joana de Guidoval para o Mundo. E quando nós entrevistamos a Joana, ela estava com 77 anos e a pandemia já estava acontecendo. E a gente falou com ela sobre viagens, lembram? Sempre, né? Como fazer viagem com um valor, né? Com pouco dinheiro, ou sozinha, porque ela não é casada, não tem filho, sempre viajou para o mundo e tinha feito, se eu me lembro bem, mais de 70 viagens internacionais, né? E a Joana era uma apaixonada pelo mundo, por viajar, e a pandemia estava deixando ela também triste, né? Tava
porque ela não podia viajar, não podia sair. E o que eu queria comentar com vocês é que, infelizmente, a Joana faleceu no último abril, né? Ela teve uma leucemia e que a levou muito rapidamente. Rápido, né? Em menos de 6 meses, a Joana faleceu. Então, eu queria aproveitar o nosso 100º episódio para agradecer a Joana por aquele episódio, dizer que ela estará sempre nos nossos corações, porque foi um episódio muito bom. Eu sou apaixonada por viagens, a Sandra é apaixonada por viagens, todos nós aqui Somos gostamos de apaixonados. viajar. Só não viajo. Mas pelos episódios você sabe que você pode. Eu pretendo. Eu sou apaixonada, menos para Santiago de Compostela, porque eu não vou andar nunca na minha vida 800 quilômetros, já falei. 2.000 Não, agora. 800. Não, 2.000. Eu vou 800. 2.000, não. Esse episódio também é muito bom sobre Santiago Verdade, de Compostela, hein? verdade. Gente, vocês começar a falar dos episódios, Santiago de Compostela é uma paixão. O Esteban Ferrari, o meu amigo que fez Esteban. o caminho de Santiago de Compostela, teve aqui para Muitas falar. dicas. Muitas dicas boas. E eu já dei aqui no episódio anterior uma dica de um livro, por isso que eu até falei para a Sandra que eu não quero mais fazer os 800 quilômetros, eu quero fazer 2.000 quilômetros não, vamos agora. de 800, Tereza. Não sei. Vamos lá. Vocês fazem 800, eu vou fazer os 2.000, hein? Então, eu tenho como meta agora fazer os 2.000. Eu tô com meta só os 800. Eu tô com meta em ir. Eu vou de carro, tudo bem? Vale? Sandra, Conta? essa Conta? meta- Vamos, né? Se A gente vai de carro, né? Não, eu quero andar, mas não garanto. A gente vai de carro, Gente, é muito, gente. 800 já é muito. É da comida aqui a São Paulo, quase. Tá Que louco? daqui a São Paulo, Lúcia? Daqui a São Paulo é 950. Não, é quase mil. quase, é quase. É se chegar ali em Bauru, mais ou menos, gente. É longe. Mas são 20, 25 por dia, então você vai por Não, acho que você etapas. tem que fazer uns 30, porque o dia que estiver chovendo, que você estiver machucado, Gente, tem que fazer uns 30 por dia. O Esteban falou isso, ó, para você tem que fazer uns 30 por dia. A gente fazer não 800. lembrou de perguntar para o Esteban, temos que fazer um outro episódio com ele, porque a gente não perguntou, ninguém perguntou onde fica o banheiro. Onde que fica o banheiro? O gente? matinho, Vai no o banheiro. meu matinho. Sandra. Sandra, tem muito banheiro lá desses químicos na beira da estrada, lá estão preparados. Eles Eu têm não vi nenhum banheiro, nenhum. Rodamos quilômetros naquela região, eu não vi nenhum banheiro. Mas tem Nem os banheiro albergues, tem os bares, tem os restaurantes, tem os Sei, coisinhas, sei. tem o matinho. Me engana que eu Pelo gosto. menos se você for lá, você sair pro matinho, não corre a chance de você ser comido por um urso, igual lá na trilha dos Apalaches. Bom, tem isso também. Bom, vamos lá, vamos em frente. Bom, eu queria entrar agora num outro momento do nosso podcast, que é falar de alguns que eu queria que a Mel comentasse aqui. A Mel falou assim: eu quero comentar sobre um livro. É isso, o livro 100 Anos de Solidão, que Ah, acho não que vale. todas nós lemos, né? Esse era meu comentário. Como é que você não me conta de 100 anos de solidão? Tá Eu amo esse livro. Esse livro maravilhoso, do Gabriel Garcia Marques, é um escritor colombiano, né? Mas não escreveu na Colômbia, sabia? Que ele estava no México quando ele escreveu 100 Anos de Solidão. Prêmio Nobel, né? Sim, Nobel de Literatura. 1982. Eu amo. Esse 100 anos de solidão é um dos meus livros prediletos. Eu acho que eu li depois de vocês que indicaram para mim, Tereza, Lúcia, acho que leram primeiro, e eu li depois. Eu amo. Aham. É um livro. Gosto muito de Gabriel Garcia Marques. Eu também acho. Eu acho assim que é o top dos tops. E só para contextualizar aqui, o Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1982. E esse livro dele é considerado uma das obras mais importantes da literatura sul-americana. Eu acho. Acho que do mundo todo, né, Tereza? Eu acho que 100 anos de Ganhou solidão. o Nobel, né? Ganhou o Nobel. Não, ele é ótimo. Eu gosto. Eu gosto do 100 Anos de Ele- Solidão, mas o meu preferido do Gabriel Garcia Marques é outro. Qual? Qual? O Amor nos Tempos do Cólera. esse é legal, Também é esse é legal, legal. Também li. É nesse que a guria morre lá e o cabelo cresce? Não. Quando que é? Esse aí é... não vou lembrar agora. É muito louco dele, né? Tem esse livro, é muito louco do Gabriel Garcia Sabe por Marques. que eu gosto Ah. do Amor nos Tempos do Cólera? Ah. Por causa de porque tem aquele casal, né? Que mora junto, são Sim. casados há muito tempo, não sei o quê. E aí tem um momento que o Gabriel Garcia Marques escreve que a mulher estava... Todo esse tempo que eles estavam casados, ela estava pastoreando rancores, né?
Então, Ai, que chique, pastoreando. eu amo essa expressão pastorear rancores, porque que a quer gente dizer, Tereza? a gente vai jogando, vai levando os rancores, vai empurrando os rancores e a gente não resolve os rancores, né? E um dia isso vai estourar, né? Então, eu adoro essa expressão pastorear rancores e assim, eu acho que a gente tem que ter para a vida, que não é para ficar levando rancor, né? Não é para ficar pastoreando os rancores, para cuidar deles, alimentando eles, seguindo com eles para a vida. Rancor, eles só fazem mal para a gente, né? Então, uma hora vai explodir, né? O livro é Do Amor e Outros Demônios. Esse livro é muito bom, viu? Muito engraçado esse livro aí. Tem umas de coisas. uma menina que morre, né, no convento na Itália. Né? E o cabelo cresce. E alguns anos depois eles precisam desenterrar o corpo, Mas e o cabelo dela continua crescendo. A Lúcia, que é médica, pode dizer se isso é verdade, mas existe uma teoria, alguém disse, eu não sei se é verdade ou não, nunca fui comprovar, não morri ainda, graças a Deus, que o cabelo continua crescendo depois que você morre, não é Não isso? cresce, é porque murcha. Ah. Perde esse líquido, se desidrata. E quando você desidrata, isso aqui recolhe e o que acontece? O cabelo aparece, mas ele já está lá. Não cresce. Não cresce, só porque o seu corpo desidrata. não está produzindo mais. É porque desidrata a Entendi, pele, né, a entendi. carne. Então, dá a impressão que ele cresce, mas não é que ele cresceu, é que o corpo retraiu. Quer Entendi. dizer, o nosso cabelo ele está mais para dentro aqui, não? Ele tem quanto de... Não, tudo isso não, Tereza, deve ter um centímetro, mas não é muita coisa que cresce, né? Mas o mito popular, Lendas, então já lendas urbanas, gente. Lendas urbanas, mas essa menina do Gabriel Garcia Marques não crescia pouco, crescia muito, né? Não parou de crescer. Não parou né? de crescer, continuava a crescer. Vamos falar de pessoas que estariam completando 100 anos? Vamos. Tirando a rainha que não vai completar, né? Que já falamos. Fiquei triste, Já falamos. fiquei triste. Vamos lá, Lúcia, lembra de alguém que estaria completando 100 anos este ano? Meu Deus do céu, deixa eu tentar lembrar. Fala primeiro, Mel, que eu estou tentando lembrar quem faria Tônia 100 anos. Carreiro. Tônia Carreiro. Tônia Carreiro estaria fazendo 100 anos, uma grande mulher, né? Uma grande atriz. Assim, é uma boa atriz, mas não é das minhas prediletas. Ela teria completado os 100 anos no dia 23 de agosto. E vocês lembram da novela Água Viva? Lembro, mas não lembro da história, mas a gente assistia em casa. Lembro que eu assisti, mas não lembro o roteiro, não lembro. Não me lembro, Tereza. Que ela chocou, foi a primeira cena, e não era de verdade, ela não estava de topless, mas foi a primeira cena que supostamente aparecia topless na praia. na praia. Quando é que foi isso? Quando foi? 1980. Nossa. E você sabe que eu tive em Barcelona recentemente, uma das coisas mais incríveis que eu vi lá em Barcelona foi que as mulheres fazem topless na praia, é a coisa mais natural do mundo. Tereza, a gente teve Mas Portugal também tem lugares. Mas a Espanha gosta muito de topless. Em maio, né? Em maio que eu tive na Costa da Morte, ali na Espanha, um frio, gente, que eu fiquei 2 segundos com o pé dentro da água, eu Água não gelada. conseguia ficar com o pé lá dentro. Muito frio. As mulheres faziam muito topless. Muito. Assim, as francesas também fazem bastante. Teve né? uma praia que eu não sei, não tinha uma mulher que tinha a parte de cima do biquíni. É engraçado, e o Brasil que tem fama de ser ousado na praia, não sei por quê. Não, Mas é acho porque que aqui tem é muito- proibido, né, Tereza? Aqui é É proibido. proibido, Tereza. Aqui Você é vai proibido por lei? claro, é atentado ao pudor. Pra gente chama muita atenção, mas eu estava numa praia portuguesa. Só se você tiver numa praia específica de Praia nudismo. nudismo, né? que tem a Praia do Pipa ali em Santa Catarina, né, que é de nudismo. Tem uma parte ali. Então eu estava em Portugal, numa praia no Porto e assim, lotado aquilo lá. Uma francesa com 2 menininhos loirinhos, ela terminou de tomar sol, tomou sol lá. Daqui a pouco ela tirou a parte de cima, ficou lá e colocou a roupa dela no meio de todo mundo. Então Mas eles se trocam na frente. É uma Os questão alemães também fazem É uma isso. questão de. Porque a É gente cultural, é né? cultural e a gente. De aceitação do corpo também, né? Então nós não somos liberais, coisa nenhuma, né? Não, nós somos. Não somos. Ó, tem um parque em Munique que se chama... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Aquele nome. É aquele Nome nome. em alemão. Fala, tem um parque em Munique só e continua. Em português, acho que é Jardim Inglês. É alguma coisa assim, é o Parque dos Ingleses. Eu esqueci o nome. Eu tive lá um tempo atrás, num dia de sol, as mulheres, elas fazem topless no parque. Elas deitam na grama, tiram a blusa e tomam sol. Tem que aproveitar os espaços para ter vitamina D, para sintetizar vitamina E D. uma outra vez Isso. eu estava no Lago de Garda e naquela região tem muito alemão.
E a gente estava assim, parado, não sei o que eu estava, sei lá, olhando o lago lá. De repente, do meu lado, assim, a alemã, ela veio da água, ela tirou o maiô, ela estava de maiô, ela tirou o maiô na nossa frente, na frente do meu marido, e botou a roupa dela e foi embora. E É muito comum. não querem saber. A gente é muito Pergunta- tupiniquim, né? Pergunta para as mulheres de 50. Quem já fez topless aqui? Não, Não, nunca né? fiz, Nunca fiz. Mas eu falei pro meu marido, se eu ficar mais 2 dias aqui em Barcelona, vindo na praia, eu faço topless. Vou ter coragem. No primeiro dia não dá, um dia só não dá. Não dá coragem. Eu vou contar rapidamente uma outra experiência que eu tive na Alemanha. Eu fui para Baden-Baden, que traduzindo isso seria a cidade dos banhos, ou banhos, né, em alemão. E eles têm muitos spas com vários tratamentos e áreas dedicadas a banhos, né? E um lugar muito legal. E o meu marido é super curioso. E eu já sou super quietinha. Cheguei no cantinho lá, falei, não, eu vou ficar por aqui. Ele falou, não, eu vou conhecer o espaço. Aí eu falei, mas onde você vai? Ele falou, eu estou vendo aquela escada ali, estou achando que tem gente subindo ali, eu quero ver o que tem. Aí daqui a pouco volta ele todo apressadinho. Eu falei, tá tudo bem? Ele, lá em cima é área de nudismo. Tá todo mundo pelado. Eu falei, eu não vou. Muito bem. Olha, quem mais estaria fazendo 100 anos? Bibi Ferreira. Já Ah, fui grande. numa peça dela. Você Piaf. foi? Ah, Piaf. Piaf. Muito boa, muito Piaf. boa. Dona Ivone Lara. Otto Lara Rezende, escritor, né, famoso também. Então, estariam fazendo 100 anos. Posso falar de um escritor que eu sou muito fã? Pode. Estaria fazendo 100 anos em novembro? Quem? José Saramago. José Saramago? Sim. Saramago. José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922. Nobel também, né? Nobel de Literatura. Pura. Tem o ensaio sobre a cegueira, que tem até um filme, né? Virou filme. Mas o meu livro preferido dele é A Jangada de Pedra. Me identifico demais com esse livro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Né? Eu gosto de Saramago também, gosto Mas muito é uma de leitura difícil. É difícil. Já li várias vezes, mas eu gosto. Muito bem. Bom, vamos seguir aqui com o nosso podcast, nosso 100º episódio, gente. Ei! Pergunta para vocês. Queremos viver 100 anos? Só se for com qualidade de Com vida. qualidade de vida, eu quero até mais. Isso aí. Agora, numa cama, não. É. Agora, o que é qualidade de vida? Você poder andar, você poder sair de casa, Não ter dor, poder não, comer, não ficar deitado numa cama vegetando, dependendo dos outros. dando Mas- trabalho. Mas aí colocam outra questão. E se você estiver vegetando lá, o que você faz? Você vegeta, porque vai fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Eutanásia no Brasil é proibido. É proibido. Mas vamos lá. Vocês sabiam, isso no censo de 2010, nós estamos fazendo agora o censo 2020 atrasado, né? Mas Por só causa da em, pandemia, né? por causa da pandemia, mas em 2010 o Brasil tinha 24 mil pessoas com mais de 100 anos. É bastante, né? É bastante. É mais gente, é metade da população de Naviraí. Mais ou menos a metade. 1/4 da população aqui de Toledo, mais ou menos. É bastante gente, né? Eu tenho uma cunhada que vai viver 100 anos, porque ela já tem 93, eu acho. Não, uns novos. Não, ela fez 90, não, fez mais, tem 93, eu acho. E ela está muito bem, muito bem. Ela anda, ela conversa, ela tem boa memória. E eu conheci uma tia dela que faleceu com 101. Tem família que tem um gene da longevidade, né? Não é o nosso caso, né? Não. Não é o nosso caso. O vô, por parte da mãe, viveu bastante, né? Quantos anos viveu? 87, eu acho que o vô viveu. 8, 7? 87. Viveu bastante. Eu vou viver bastante, porque dizem que mulher que consegue engravidar depois dos 40 vive mais. Ah, não sabia disso. Então, nós Eu estamos tive lascadas, chance. Tereza. Não foi depois dos 40, mas foi perto, né? Nossa, lá. Vocês sabem quem foi a pessoa, o ser humano, que viveu mais tempo? Deve ser algum japonês. Não foi. Não é japonesa, é uma francesa? Foi a francesa, Né? Jane Calment. 120 e poucos anos. 122 anos e 164 dias. E viveu bem. Viveu bem. Foi a pessoa que mais viveu no mundo. E vocês sabiam que o Brasil é o país que está... Não é o país mais velho do mundo, que o país mais velho do mundo é o Japão, o segundo país mais velho do mundo é a Itália. Mas o Brasil é o país que está envelhecendo a velocidade mais alta. Nós estamos envelhecendo muito rapidamente, muito rapidamente. Então, a chance da gente ter gerações aí futuras vivendo 100 anos é bem longa. Aí vocês sabem o que é super centenário? Não. Super centenário deve ser um que vive mais que 100, bastante ainda, mais que 100.
vive mais que 110? Mais que 110 Eu anos. tô boa no chute hoje, tá vendo? Tá boa no chute, né? E o Brasil tem pelo menos uma mulher que já tem mais de 110 anos, que é uma irmã Inã Canabarro Lucas, que nasceu em 1908, tem 114 anos e mora em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Deve ter mais. É que no Brasil, né, eu acho que por esses interiorzão aí deve ter mais até. Muito antigamente, hoje em dia isso não acontece mais, mas as pessoas tinham dificuldade de ter registro civil, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas foram registradas, elas já tinham vários anos de vida. Igual a gente. Igual a gente. Nós 3 fomos registrados em 1972, quando a Sandra nasceu. É? Você não, mas Você eu, não. a Lúcia e a Sandra. Você foi registrada quando o Zito nasceu. Não. Que Quando- isso? Desculpa. Eu Você é mais inverti. velho que eu. Desculpa, eu Acho que você já inverti. tem 60, Tereza. Então tá Desculpa, sabendo. eu inverti. O Zito foi registrado quando você nasceu. Tá, entendi. Então, muita gente... Pode ser que registrou com 1 ano a um menos, 2 anos a menos. Muitas coisas podem ter acontecido naquela antigamente. Não, mas a mãe era muito certinha. A mãe não na deixava. família, não né? na não nossa na família. Mas eu falo Mas assim, que ela quer dizer que É muitas pela pessoas podem ser que já dificuldade tenham de 100 acesso. anos. que tinha, as né, pessoas gente? gente, vocês não têm noção que existe ainda no Brasil pessoas que não têm certidão de Sim, nascimento. existe, Imagina existe. como era 100 anos atrás. Mas para uma pessoa ser considerada, por exemplo, supercentenário, tem uns grupos de estudo que tem que validar e falar assim, essa pessoa realmente Faz nasceu nessa estudo, data, não sei o quê. DNA, tudo, Não é né? só chegar e falar, entendeu? Tem um grupo chamado Gerontology Research Group e tem o European Supercentenarian Organization, que validam essas pessoas com mais de 100 anos, mais de 110 110 anos. Agora, qual que é o segredo para viver mais de 100? Não se estressar. Opa, É o primeiro. É o primeiro. Vou né? morrer o mês que vem. Aham. Acho que qualidade de vida, né? Tem muitos fatores associados. Claro que tem um fator genético, mas a gente já sabe hoje em dia que você pode mudar isso, né? Através de uma atividade física, através de alimentação, de qualidade de vida. Mas eu acho que o principal, as pessoas que vivem mais, acho que são as mais felizes, não sei. Deve ser. Tem essa questão da sociabilidade também. Pessoas que vivem mais são pessoas que têm um círculo de amigos, pessoas com quem elas possam conversar, desabafar, contar apoio. os problemas, apoio. Isso também conta. Isso que a Lúcia falou tem respaldo na ciência, tá, Tem. Lúcia? Sim, eu sei. Recentemente eu entrevistei aquela geneticista brasileira, Maiana Zates, Sim. que já tem mais de 70 anos e continua Nossa, ela já pesquisando. tem tudo isso. Tem mais de 70 anos, você crê? Na verdade, ela fez 75 anos agora, em junho, e ia ter que se aposentar compulsoriamente da USP. Olha, Sim. que pena, Ai, né? é uma no pena. auge da... Mas ela me falou o seguinte, eu jamais vou... Se me deixar, eu vou continuar pesquisando. Então, como ela tem verba, tem apoio, ela vai continuar pesquisando, só não vai dar aula, que é uma pena, os alunos que perdem, né? Mas ela falou isso, Lúcia, é o seguinte, mais ou menos, os nossos genes, eles são responsáveis por 25% dessa nossa capacidade de viver mais ou menos. O resto é estilo de vida. 75% da nosso potencial de viver muito tem a ver com estilo de vida. E aí, o que é estilo de vida? É isso aí, fazer exercício, comer direito, ter bons relacionamentos, né? Dormir. Tereza, nós temos que mudar lá para a Itália para a gente comer só dieta mediterrânea. O que você acha? Eu tô Porque tentando, a eu tô dieta tentando. mediterrânea diz que é o segredo também, né? Porque eles comem muito peixe, Aliás, muito azeite. ela seria uma ótima convidada para o podcast, né? Uma grande mulher. A Maiana Zates, né? Né? Se ela topar, posso até convidar. Se vocês quiserem, eu convido. Né? Ai, meu Deus do céu. Só não sabemos o que vamos perguntar. Né? Mas nós já entrevistamos uma mulher da NASA, por que não vamos entrevistar a Maiana Zates? Sim. Né? Claro. Não, a gente Não, já... eu fiz genética 3 vezes na faculdade, né? Passou? Só na terceira. Então, está ótima. né? Aprendeu alguma coisa, passou. Na última vez. Ó, o que é estilo de vida? Comer vegetais, né? Diminuir a quantidade de comida, reduzir o tamanho das porções. A gente come muito, às vezes faz muito pratão, come demais, né? Tem que comer bem. Reduzir bebida e cigarro. Cigarro a gente não fuma, né? Graças Bebida a também Deus. é raro.
Eu bebo, né? Socialmente. Lá de lá bebe, lá de cá não bebe. Um vinhozinho ajuda no envelhecimento. ajuda. Mas é um cálice por dia. É um cálicezinho. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. 150 minutos são 30 quase 3 horas. Não, dá para fazer 30 minutos por dia, sim. 6 dias. 6 dias. Folga 1. Aeróbica, né? Sem contar a musculação, que é super importante. A gente já viu. 5 dias, né? A gente teve uma especialista aqui que falou da importância do músculo, né? Que o músculo sustenta o osso e diminui, né? Fala aí, médica. O quê? Não, o músculo sustenta o osso, você precisa ter músculo para você não ter lesão, né? A musculatura, então você precisa do exercício. Um dos melhores exercícios para a pessoa de idade é a musculação. Com o envelhecimento, o músculo vai diminuindo, então você precisa fazer musculação para repor, né? É repor, só que eu acho que a nossa família não tem tanto problema para ter músculo. A gente tem uma facilidade muito boa para ter músculo, né? Eu tenho muito músculo. Não, comprova por exame de bioimpedância. Sim, eu tenho muito músculo. A gente tem uma genética boa nesse sentido. E a OMS diz que a gente também tem que fazer os exercícios de resistência, né? A musculação, o pilates, né? Para fortalecer. Tá faltando aeróbico aí para... Não, ela falou do aeróbico 150 minutos. Não, para mim, tô falando para mim. Tem que achar um horário para fazer o aeróbico. Tem que fazer. 150 minutos por semana. Subir e descer a escada ajuda em casa? Não. Não vale. Não vale. O fazer faxina também não. Bom. Caminhadinha ao banco também não vale, não conta, entendeu? Não, tem que fazer exercício vigoroso, progressivo, que cansar. Você tem que cansar. Seu coração Mas eu canso tem que subindo a acelerar. escada. Quem que não cansa limpando casa, né? Eu canso limpando casa. Sim, eu também acho que tem que contar. Porque fala o seguinte, que a gente está engordando porque agora é controle remoto, que é tudo mais fácil. Ué, mas então vale levantar aí na televisão? Sim, vale, não é? Porque se a gente está engordando porque a gente está usando mais tecnologias, tem que valer. Fica mais tempo sentado. Tem que valer o contrário também, gente. Não, isso ferra a gente, tá louco. Ó, queria passar mais uma coisa para vocês, que é uns dados dos pesquisadores chamados Corey Case e Carol Heath. E eles falam quais são os 6 fatores para a felicidade na nossa idade aí para frente, Ai, tá? Deus, lá vem. Lá vem coisas que eu não posso. Autoaceitação. É difícil. Difícil. Autoaceitação. Vocês acham mais difícil? Acho. Relacionamentos de qualidade. Esse eu tenho. Esse relacionamento quer dizer relacionamento de qualidade, não quer Pode dizer... ser com o irmão, com um amigo. Família, amigos, não quer dizer namorado, marido só também, né, gente? Relacionamento de qualidade quer dizer você se dar bem com as pessoas, ter um círculo importante. Isso que a Mel falou agora há pouco, né? Sim. Você ter autonomia para tomar decisões. Sim, sobre a tudo bem. própria vida, né? Tem até demais. Isso a gente tem até demais. Mas isso é uma coisa, gente, que quem convive com pessoas mais idosas, e nós tivemos esse problema com a nossa mãe, quando a nossa mãe era viva, e que era uma coisa que eu sempre falava, né, que vocês queriam que a mãe fosse morar com uma de nós, sempre falava. E eu sempre dizia, a mãe, ela tem que fazer, ela não consegue viver na casa de outra pessoa ou noutra cidade. Eu sempre falava, não adianta ela ir triste, a pessoa tem que querer. E a mãe nunca quis sair de Eldorado. Então, essa coisa de você querer que o idoso faça aquilo que você acha o melhor, só quando a pessoa realmente não tem mais condições. Isso é uma verdade, Sandra, mas a gente às vezes quer proteger a pessoa mas aí você tem que buscar outros meios. Sim. Hoje eu concordo com você, Sandra. Na época que a mãe estava viva, eu achava que ela precisava morar com alguém, porque ela morava sozinha, em Eldorado, sozinha, sem ninguém. Tereza, eu também me preocupava, só que assim, a pessoa não quer, não adianta, porque ela não vai ser feliz se ela não tem autonomia para tomar as próprias decisões. E outra coisa também, você está com uma idade e depois você tem que refazer todo o teu círculo de amizade, também é difícil, né? Deixar tudo que você tem para trás. Que amigos que a mãe tinha. Ela conhecia todo mundo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ela conhecia a cidade inteira. Ela conhecia a cidade inteira. Podia não ser amigo íntimo, nunca não é o estilo dela. Mas ela tinha pessoas que ela... Sim, que ela... sim. Dona Lindaura era muito amiga da mãe. É verdade. Continuando aqui. Estar num ambiente que atenda às suas necessidades. Isso é um problema. É um problema. Falamos sobre isso no
no episódio ali sobre Da Eliane, né? Eliane. Da Eliane sobre acessibilidade em casa, né? Eu acho que, assim, eu, de certa forma, atualmente, eu tô com... a minha acessibilidade, acho que falta muito pouco para não, né, onde estou morando agora. Acho que questão de acessibilidade é boa. Na minha casa. A sua casa é um problema. A minha também. As duas ali é uma acessibilidade difícil. Você e eu... Você não, né, Mel? Porque Eu moro no térreo. eu também moro no térreo. Eu moro num estado plano. Um Tem estado reto. Reto, gente. Não tem subida e tem descida. Ali, se fosse antigamente, vamos continuar com a história, que a terra é reta. A terra é Terra é plana. A terra é plana. plana. Peraí, sexta-feira... Ah, tá bom, Sandra. É cola isso? Pode isso, gente? Colar? Não é. Vamos concluir aqui, ó. Ter um propósito na vida. Sim. Isso é Por muito que a gente importante. tá aqui? Isso é bom em qualquer idade. Qualquer né? idade. Mas Isso- depois de uma idade, a gente pensa assim, não, que propósito você pode ter? Pode ter, sim. Você pode Porque vir a fala- propósito de viajar. Você fala assim, eu tô com 70 anos, mas se você for um centenário, vai ter mais 30 anos de vida pela vida. O que você vai fazer 30 anos? Cuidar dos netos, gente? Não me poupe isso, você tá, tem que ter filhos? um Me objetivo. poupe. Você tem que ter um objetivo, um motivo para levantar, um motivo para fazer as coisas, porque senão você vai ejeta, né? E esse motivo, eu acho que Depressão. pode ser várias coisas. Você pode trabalhar para uma entidade, não precisa ser financeiro, você não precisa Pode ser trabalhar. filantrópico, né? Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Nessa idade, ninguém está dizendo que a pessoa tem que levantar cedo, Pra 7 trabalhar. horas da manhã para trabalhar. Mas ela tem que ter uma atividade, ou ela tem que. Alguma coisa que ela goste de fazer e que traga felicidade. E, por fim, o último fator de felicidade é investir no crescimento pessoal. Que é aquela coisa, você não pode parar de estudar, de ler livro, de aprender, de conhecer o mundo, de fazer coisas que vão deixar a sua vida mais rica, né? Então, muita gente para de aprender, para de querer conhecer as coisas, né? Eu acho que não pode parar nunca. A mente não pode Não parar. pode parar, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente não tem muita gente, né, idoso na família, mas assim, o nosso vô Ângelo, a idade que ele faleceu, ele ainda era muito lúcido, né? Se a gente puxar para ele tinha uma lucidez, né, muito boa, sabe? Só não andava mais, né? Não dava, mas foi uma opção, né? Mas hoje em dia a medicina está avançada. Se fosse hoje, ele andaria. Sim. Com certeza. Faria a cirurgia do quadril, faria né? cirurgia, porque hoje a medicina E ele tá era mais- muito lúcido, né? É. Meninas, ó, estamos a Sandra me alertou aqui, que já quase 1 hora de programa já. Ó, eu não queria que a gente terminasse esse programa aqui, que a gente está falando de 100 anos, de centenários, sem falar das Blue Zones. Vocês já ouviram falar das zonas azuis? Agora São os lugares para que tem mais centenários? Onde Não. as pessoas vivem Vivem mais, né? mais? Onde as pessoas vivem mais. Onde nós A temos Itália que- deve ser um, com certeza. Não a Itália inteira. Não a Itália inteira, mas... Porque a Itália é um país de idosos. Mas acho que a região ali da Sardenha. Então, tem uma região montanhosa da Ilha de Sardenha, não é toda a Ilha de Sardenha, fica nas montanhas. Outro dia eu vi uma palestra do cara que descobriu isso pela primeira vez, e ele descobriu nessa região de Nuoro, que é uma província dentro da Sardenha. A Sardenha é uma ilha Sim. italiana. Linda. Nas montanhas, você já foi? Não, mas eu já vi foto. É uma O forma de... mar lá Nossa, as fotos do mar lá é Maravilhoso, maravilhoso, gente. Tô louca pra ir na Sardenha. E no Ouro, nessa região, nas montanhas da Sardenha, tem uma grande proporção, 30% maior do que no resto da ilha, de pessoas com mais de 100 anos. O que elas fazem para isso? Ó. O que tem lá? Além de comer peixe, porque é uma ilha, né? Então, mas aí tem uma ilusão sobre isso. O professor italiano que descobriu isso, ele é professor lá na Universidade da Sardenha, um pesquisador, ele falou assim, numa live outro dia, aqui falando para o Brasil, que essas pessoas têm 2 características principais. Uma, eles são produtores de rebanhos, pastores. né? Caminham muito. Levam um rebanho. Caminham de 20 a 25 quilômetros por dia. Ah, Tem uma vida ao ar livre, né? toma sol, Toma aumenta a vitamina sol, D. aumenta a vitamina D, tá. babá. Por outro lado, a dieta deles é super gordurosa.
porque eles precisam dessa gordura para aguentar esse exercício todo dia. Então, assim, a gente não pode copiar o que eles fazem exatamente, porque se a gente for comer a dieta deles, a gente vai engordar Não, mas demais. eu pensei assim, a gente copia a dieta deles, não precisa caminhar, de repente, né? Não, a gente pode copiar a caminhada e não copiar a dieta, Mas Lúcia. você tem que ser associado, É. não é não? É Como é que- interessante, mas esse negócio de extrapolar coisas assim específicas não fazem muito bem, né? Não fazem Não, muito não, bem. mas aí eu acho que Mas prova realmente é o estilo de vida deles. É o mas quê? eles- Atividade física, regular, ao Mas ar eu acho que é livre. importante saber o tipo de gordura que eles consomem também, se é animal, se é vegetal, porque isso faz diferença. Ah, mas se eles têm são rebanho- produtores de ovelha, por exemplo. Devem comer Ah. muita ovelha, Ovelha, devem comer sim. muito, Nossa, que sei lá, delícia. Eles adoro. comem muito bacon, Bacon. defumados. E outra característica deles é comida feita em casa. Isso. Nada industrializado. Isso é a comida. A industrializada faz muita diferença. Eu acho assim que mais tem afetado a nossa saúde nem é tanto a quantidade que a gente come. Claro que você fazer pouca atividade física também, mas a qualidade dessa comida que a gente come, tá? A comida industrializada, a comida que, né, que a gente não faz, que a gente não sabe o que vai nela, a gordura que vai nela, tudo isso influencia na nossa Em saúde. casa, a gente já faz muito tempo que tem essa política de que a gente já entrevistou aquela nutricionista que A ela tem Carla. a Carla, Professora da PUC. que ela tem uma Campinas. frase que isso eu já tinha ouvido em outros lugares e lá em casa a gente está tentando fazer isso na medida do possível. Também você não consegue viver 100%. Não, mas a maior parte do tempo, A claro. gente está tentando, o descasque mais e abra menos. Menos. Você tem, desembale menos. Você tem que, na medida do possível, você tem que evitar comer aqueles alimentos que são os ultraprocessados, que são o que acabam com a saúde da gente. Pode falar. Eu queria falar uma coisa, já mudando assim um pouquinho, né? A Sandra falou a frase dela. Qual que é a frase? Sua frase, Sandra, da Carla? Descasque mais e abra menos. Qual que é a tua frase, Tereza, do nosso 100 podcast? Que alguém falou que você... Vixe, Maria! Você tem alguma frase que você marcou? Eu tenho uma frase que Qual marcou que é? que eu não sei qual entrevistada que falou. Fala aí. Que todo mundo tem um dom, só tem que descobrir onde Qual que é? esse dom é necessário. Não né? lembro quem Não lembro falou, também. não lembro. Essa frase é de um dos primeiros podcasts da gente. Eu não lembro quem foi a convidada, né? Se qualquer coisa, se ela ouvir, me manda um e-mail me falando. Mas, assim, uma frase que me marcou. Todo mundo tem um dom, só precisa saber onde que esse dom é necessário. E a Sandra falou, ó, Muito bom. descasque mais, abra menos. É uma É. frase do nosso podcast. Nosso podcast. Desembale. Deixa eu só falar quais são as outras 3 regiões no Fala. mundo que têm maior proporção. As identificadas, né? Porque Sim. o professor italiano falou que eles estão tentando. É muito difícil, é um processo longo para Descobri. confirmar, né, que as regiões. Então, tem umas ilhas na Grécia chamada Icária, ilha no Mar Egeu, e lá a população não sofre de diabetes, não tem hipertensão, não tem colesterol alto, não tem problema cardiovasculares. Come, eles moram. Ali sim, eu acho que A dieta é mediterrânea, né? dieta mediterrânea, né? E os mais velhos desempenham um papel importante na comunidade. Avós e avós costumam ajudar na criação dos netos ou tocar os negócios, né? E os outros 2 lugares, Okinawa, no Japão, que também é ilha, olha só, Tudo ilha. Sardenha é ilha, na Grécia é ilha, Okinawa é ilha. E uma península na Costa Rica chamada Nicoya, que também é. Eu escolheria desses 4 lugares, eu quero morar na Costa Rica, porque lá é baratíssimo, com $2.000 você vive bem, e a Costa Rica é aqui pertinho. Ah, não, eu queria viver na Sardenha. Mas a Sardenha eu não vou ter dinheiro para viver lá. Mas já eu tô não estou andando- falando de dinheiro, eu estou falando que eu quero. Isso Ah, é eu já outra estou história. sendo prática. E você, Mel? Ah, eu acho que eu escolheria a Itália também. E, gente, a Costa Rica, ela tem uma parte do Caribe, que é Caribe, é a coisa mais linda. As praias, e deve ser uma coisa de louco. E é isso que é uma É península. verdade, tem um programa que o pessoal compra casas Costa Rica. na Costa Rica, né? Bem baratas. Essa Faz- é uma tendência, assim, tipo, dos europeus, americanos, adquirirem Faz- casas de praia
porque é barato e é Faz fantástico. pouco tempo que foram eleitos os melhores lugares do mundo para se viver e a Costa Rica estava em primeiro lugar. Então, vou ter que ir para Costa Rica, Sandra? Vamos, Pelo menos vamos, vamos vamos. conseguir sobreviver. Eu não conheço a Costa Rica. Eu não conheço a Costa Rica também. Só que assim, a Costa Rica não é essa pesquisa que foi divulgada, não é só a questão de alimentação, a questão envolve você ter o dinheiro para morar lá, porque existem lugares maravilhosos. Gente, Paris é uma coisa enlouquecedora, mas a gente tem dinheiro para morar em Paris? Então Não, são vários não tem. fatores França conjugados. tá caríssima. São vários fatores conjugados e não é só a beleza, são vários itens que foram levados em consideração para fazer essa eleição. Muito bem. Ó, quem quiser saber mais sobre as zonas azuis, tem um livro em português intitulado Zonas Azuis, a solução para comer e viver como os povos mais saudáveis do planeta. Meninas, acabamos o nosso 100º episódio. Ai, gente, eu estava tão preocupada, eu achei que a gente não ia ter o que falar aqui, sabe? Mas até que falamos bem, né, gente? Passamos de 1 hora de conversação aqui. Muito bom. Somos umas conversadeiras. Sim. Quem diria as filhas da Dona Olinda, hein, falando? Então, tão O tímidas. que vocês acharam? O que você achou mesmo do 100º episódio? Achei ótimo. Gente, eu não Achei achei que a ótimo, gente de- fosse fazer 10, a gente fez o 100º. Então, fiquei lembrando da gente naquela dúvida para começar o podcast e me veio uma frase, né? Uma citação, não sei. Que se você quer fazer uma coisa, comece, porque quem começa já fez 50%. Então, acho que foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha uma dúvida, a Tereza tinha esse projeto na época do rádio, e a gente falou, vamos começar, vamos ver o que dá. Nós começamos e agora estamos no 100º. É Muito bom, parabéns para nós. É, isso Parabéns. O que você E achou, aos nossos Sandra? convidados. Achei ótimo. Uma delícia. Gostei de gravar com a imagem. Ah, é gostoso gravar junto. Muito Mas bom. o gravar junto não vai dar, gente. Agora a gente vai, quando for como é que é 200 episódios? Duocentésimo? 200º, a gente grava junto de novo, de repente em Curitiba, em Naviraí, em São Paulo. Vamos gravar em São Ou Paulo em na Paris. próxima. Ou em Paris. Ai, podemos gravar na Toscana. O que Ah, vocês meu acham? Deus do céu. Meu Deus do céu, você Gente, sonha muito, Ou Sandra. lá no... Lúcia, muito obrigada por nos Caminho receber de aqui em Santiago. Toledo. Muito obrigada por nos receber aqui em Toledo. Um prazer. Muito legal. Mel, obrigada por ter vindo. Sandra também, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço você ter organizado tudo pra gente. Chegamos aqui tudo pronto, que beleza. Muito bom. A gente se vê, então, na próxima semana. A gente se vê, não. A gente se fala na próxima semana, né? Tem episódio novo aqui toda semana. Você sabe, a gente está em 7 agregadores de podcast, inclusive no Spotify. E esse episódio, agora o Spotify aceita videocast, né? Então, esse episódio vai com imagem para o Spotify também, tá bom? Não deixe de acompanhar a gente. A gente está lá no Instagram, segue a gente, manda mensagem, fala o que você gostou, deixou de gostar, manda sugestões de entrevistados, de temas. A gente está quase encerrando a décima temporada, no qual a gente está falando sobre casa e bem-estar, que está uma delícia. A gente só está falando de coisa boa, né? Sim. Então, e temos mais temporadas aí para a gente abrir, para a gente falar, para a gente aprender coisas. Eu queria agradecer aqui as minhas irmãs, porque com este podcast eu aprendi muito sobre como eu quero viver nos meus próximos 50 anos, né? Eu já tenho 57, mas então estou falando que eu vou viver até 107. 107. Pode ter 110, né? Sempre centenária. Pronto. Super centenária. Eu vou mudar lá para a ilha da Sardenha para ver se eu viro uma Acho que só pastora. você vai morar na Costa Rica, Sandra, porque Mas nós olha, vamos viver na Sardenha. vocês podem me visitar na Costa Rica. Tá bom. Tá bom. Meninas, brigadão, viu? Valeu. Beijo. Beijos. Gente, Tchau. esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e a gente volta na próxima semana. Muito bom estar aqui com imagem, diretamente de Toledo, no Paraná. E, bom, vamos para o 101, 102, 103, 104, duocentésimo daqui a pouco, né? Tchau, gente. Obrigada. Tchau.